Olá, maravilhosas, tudo bem? Hoje eu vou estar contando para vocês um pouco da história da deusa Ártemis. Ártemis era uma divindade da religiosidade grega, conhecida por ser a deusa da caça, da natureza e da castidade. Ela era considerada a patrona e protetora das mulheres, das crianças e dos nascimentos. Era uma das deusas mais veneradas de toda a Grécia. Essa deusa era filha de Zeus e Leto, e também era a irmã gêmea de Apolo, conhecido como deus grego do sol. Narra-se que o nascimento de Ártemis foi atribulado a uma vez em que era esposa de Zeus, voltou-se contra Leto, que havia ficado grávida do deus em uma relação extraconjugal. Havia impedido que Leto pudesse dar à luz em qualquer lugar da terra, o que fez com que ela sofresse as dores do parto por muitos meses. Eventualmente, Leto conseguiu dar à luz em Delos, onde nasceram Ártemis e Apolo. Versões dos mitos de Ártemis afirmam, porém, que ela nasceu em Ortígia. A mitologia conta que Ártemis teria nascido primeiro que Apolo. Porém, variações apontam que eles teriam nascido juntos durante a sua infância. Zeus teria perguntado o que Ártemis desejava ganhar de presente. Ela respondeu pedindo o seguinte: ser virgem para sempre, ter vários nomes, possuir arco e flecha produzidos por ciclopes, ter a capacidade de levar a luz para os lugares, possuir uma túnica que permitisse caçar, ter 60 ninfas do oceano como damas de honra, ter 20 ninfas de um rio de Creta para cuidar dela, ser dona de todas as montanhas do mundo e ganhar uma cidade só para ela. Ártemis era considerada a deusa da caça pelo fato de possuir um arco e flecha e dezenas de cães de caça. Sua relação com a caça fez com que ela fosse comumente associada a alguns animais selvagens, como os veados e os javalis. Seu pedido para ser eternamente virgem fez com que ela se associasse com a castidade. Já o fato de ela ser a protetora das mulheres jovens fez com que ela recebesse o epíteto de Ártemis Kourotrofos. Os gregos enxergavam Ártemis, sobretudo, como protetora principalmente das mulheres, que eram noivas e estavam prestes a se casar. Ártemis não é considerada uma figura central dos mitos gregos, embora, como mencionado, fosse uma deusa muito importante da religiosidade da Grécia Antiga. Existem determinados mitos que demonstram a propensão da deusa em punir aqueles que agiam de maneira impertinente contra ela. Acteon foi transformado em um veado por Ártemis ao vê-la nua durante o banho. Um caso de punição é o de Órion, caçador que tentou estuprá-la e foi morto por ela. Além desse, como eu já havia mencionado, há um mito bastante conhecido que envolve um homem chamado Acteon. Ele era filho de um rei chamado Cadmo e, em determinada situação, saiu com amigos para caçar nas montanhas. Depois da caça, Acteon encontrou um vale que pertencia à deusa Ártemis, onde viu a deusa nua se banhando em uma fonte. Enfurecida e envergonhada, Ártemis decidiu transformar Acteon em um veado. O destino de Acteon acabou sendo trágico, pois ele foi perseguido pelos seus próprios cães de caça e morto na frente daqueles com quem costumava sair para caçar. Há também o episódio em que ela enviou um javali para matar Adonis, que afirmava ser um caçador melhor que ela. Essa deusa também foi citada por Homero no poema épico Ilíada, em que é narrada a Guerra de Troia, suposto conflito entre os gregos e os troianos. Neste conflito, ela teria ficado do lado dos troianos, porque seu irmão Apolo era o deus patrono de Troia. Um dos chefes troianos, Enéas, teria sido curado por Ártemis,
depois de se ferido em um combate. O culto a Ártemis também era importante em outras cidades gregas, como Brauro e Perge, na ilha de Delos. Em Brauro, por exemplo, havia um santuário que foi utilizado para rituais de passagem realizados por mulheres jovens e noivas. Esse templo foi frequentado durante vários séculos antes de Cristo, em Esparta. A deusa era conhecida como Ártemis Agrótera, um epíteto usado para se referir à sua qualidade de deusa da batalha. Era comum que os espartanos realizassem sacrifícios de animais a ela antes de iniciar uma campanha militar. Eles o fizeram durante as batalhas da Guerra do Peloponeso, por exemplo. O fato de Ártemis ter forte relação com o parto levavam os gregos a fazerem oferendas a essa deusa, sempre que um nascimento era bem-sucedido. Entretanto, é importante mencionar que Ártemis não era a única deusa grega associada à gravidez e aos partos. Os gregos também realizavam festivais em homenagem a essa deusa, como o Festival de Ártemis, realizado em Brauro, ou o Festival de Amarísia, realizado na região da Ática. A Ártemis também foi largamente reproduzida nas artes gregas, sempre portando arco e flecha, os seus dois maiores símbolos. O veado e os cães de caça também eram símbolos importantes dessa deusa.